Amém, né? Deus abençoe as irmãs. Nós estaremos ainda louvando ao Senhor. Nosso grupo de louvor, né? Vai estar louvando o Senhor, toda a igreja, enquanto os irmãos estarão com oportunidade para entregar seus dízimos e ofertas. Boa noite. Boa noite, irmãos. Quebrar um pouquinho o protocolo aqui, as irmãs, me permitem. Porque além daquela contribuição normal de dízimos de oferta, temos hoje um desafio especial para arrecadarmos uma oferta, para abençoarmos os irmãos Rafael e o irmão Sávio, que estarão mais tarde viajando numa caravana para o Paraguai, para uma grande cruzada evangelística. Então nós nos comprometemos como igreja de estar apoiando, não apenas com nossas orações, mas também contribuindo, ajudando assim na viagem dos nossos irmãos. No livro de Provérbios, capítulo 3, os versos 9 e 10, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar é adorar. Então, quando o Senhor nos manda honrá-lo com os nossos bens, Ele está nos mandando adorá-lo com os nossos bens. Então vemos, irmãos, como até a contribuição financeira é um ato santo, é um ato de culto, é um ato de adoração. Porque a Bíblia diz que tudo que o crente fizer deve fazê-lo em adoração, né? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então nós contribuímos também para a glória do Senhor. É uma maneira de nós honrarmos ao Senhor. Como que se dá essa honra? Primeiro, por nossa fidelidade, porque é um mandamento. E quando nós contribuímos, somos achados fiéis, demonstramos fidelidade. Nós também honramos ao Senhor, porque quando contribuímos, nós o fazemos por um ato de fé. E embora pareça a mesma coisa, não é. Fé e fidelidade. Porque a fé é confiança. Quando contribuímos, nós confiamos que aquela parte que está sendo entregue, ou que está sendo doada, no caso da oferta, ela não vai nos fazer falta. Então não fique preocupado com a farmácia que terá que ser paga amanhã, a conta de luz, de telefone ou qualquer outra. Confie no Senhor. Então por isso Deus é honrado, porque o povo está dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Por isso que eu entrego a minha oferta, por isso que eu entrego o meu dízimo, porque eu tenho fé que o Senhor não vai deixar me faltar. O Senhor vai também me honrar. Então por isso nós honramos ao Senhor, e honramos com a nossa gratidão. É isso que a palavra nos ensina. O contribuir não é um ato de troca, de barganha com Deus. Nós não contribuímos para que Deus nos dê mais. Não, isso é um erro. Não podemos fazer negócio com Deus. Nós contribuímos porque Deus já nos deu. Se Deus não tivesse nos dado, nós não teríamos para contribuir, para ofertar. Então nós contribuímos como um ato de gratidão. É uma maneira de agradecer, porque o Senhor já nos deu. E não contribuímos para exigir que Ele nos dê nada em troca. Então, irmãos, assim nós honramos ao Senhor, demonstrando a nossa fidelidade, demonstrando a nossa fé e a nossa gratidão. Quero convidar aqui à frente a irmã diaconisa, a irmã Wanda, e ela vai estar
segurando essa caixinha, para que todos que queiram contribuir para a viagem do irmão Sávio e do irmão Rafael, ponha sua oferta na caixinha, tá? E os dízimos serão colocados aqui no gasofilaço, porque são a parte do Senhor, é a parte do Senhor. Tá bom, irmãos? Então as ofertas para ajudar na viagem dos nossos irmãos, essas serão colocadas na caixinha. A irmã Wanda, na companhia de mais alguém, vai estar contando logo após, e ao final do culto informaremos a igreja a quantia arrecadada, e momento que estaremos aqui já repassando as mãos dos meninos e orando por eles, né, para que Deus os abençoe e faça deles bênção nesta viagem. Dará o Senhor declarando que rompendo em fé, assim irão o irmão Rafael e mais alguma caravana, alguns irmãos de campo. Que o Espírito de Deus esteja com eles e rompa todas as barreiras que vierem sobre eles e represente o Senhor Jesus aonde ele estiver. Louvado seja o teu nome, Deus.
irmã Wanda vai estar orando, né? Agradecendo a Deus as ofertas e o dia. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Senhor, te exaltamos, porque tu estás conosco. Tu és a nossa força, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente. Ó Deus amado e misericordioso, te agradeço, Pai, por cada oferta aqui. Te agradeço, ó Pai, por cada um que sentiu no seu coração o desejo de estar ajudando os meninos, Senhor, para estar ali, ó Deus, no Paraguai, anunciando a tua palavra. Rogamos, ó Pai, que os corações dos teus servos, dos nossos amigos, cada dia mais, ó Deus, sejam motivados a levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Te louvamos por cada irmão que entregou também seus dízimos. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Que esses dízimos, ó Pai, possa ser multiplicado, assim como as ofertas, Pai. Que o Senhor possa estar atuando grandemente. Como fazer, ó Deus, em tudo, ó Pai, possa ser direcionado pelo Senhor. Continue nos abençoando, Pai. Te louvamos e te agradecemos por este momento. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos há um pouquinho passando a nossa mensagem da noite. Mas nós vamos fazer uma parte agora que a gente geralmente faz no final, né? E quando nós convidamos alguém, as irmãs têm dado a lembrancinha, né, para os nossos convidados. Então nós queremos chamar a irmã Josi aqui à frente, porque ela me disse que ela precisa sair um pouquinho mais cedo. Então nós vamos fazer essa parte antes da mensagem. E a irmã Marli, né? A irmã Marli vai vir à frente também, entregando a lembrancinha, irmã Josi. A gente já agradece a Josi, né? Que nos abençoou nessa noite, né? Trazendo o louvor do Senhor. É com muito prazer, gostaria de comunicar com os irmãos que não conhecem a Josi. Ela é a minha segunda sobrinha. Então eu passo essa lembrancinha da MCA com muito amor e dedicação. Tá bom, minha linda? Obrigada, irmãos. Irmãos, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Infelizmente, a Josi não vai ficar porque o esposo vai ter que vir, está vindo de São João da Barra para pegá-la e amanhã eu tenho que estar cedo para um trabalho. Mas eu estou muito feliz de estar com os irmãos. Quando eu estou aqui, eu me sinto em casa. Me sinto em casa mesmo. E que Deus abençoe essa igreja, esse rebanho, que está crescendo cada vez mais. Fui membro daqui pequenininha. E que saudade que eu tenho aqui da igreja. Eu fico muito feliz quando eu venho. Quando alguém me chama assim, não a cantora, como eu ouvi hoje cedo, me deixou um pouco assustada, porque eu não sou uma cantora, sou uma adoradora do Senhor. E eu quero deixar o abraço da Igreja Batista de São João da Barra, pastor Maximiliano, e que Deus abençoe a todos, amém? Amém. Nós vamos, né, agora, gostaria que os irmãos estivessem orando, né? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, o que Deus tem para nós nessa noite, né? Hoje Ele não é nosso pastor, é o nosso convidado especial, a MCA, né? Nós, quando fizemos a programação, falamos, o pastor Paulo vai ser o nosso convidado para encerrar o nosso congresso. E nós queremos convidá-lo para que esteja trazendo a mensagem do Senhor nesta noite, aquilo que o Senhor colocou no seu coração para estar falando para nós. Quem vai apresentar o pastor? Depois de 18 anos, né?
Mas se alguém não conhece, pastor Paulo dos Santos Menezes, pastor dessa igreja há 17 anos e 11 meses, hoje, né? Com alegria, com satisfação. Queremos as crianças devagar, sem correria, podem ir para o culto infantil. Queremos saudar os nossos visitantes, nós queremos fazer de forma mais direta, não apenas indiretamente assim, e só poderemos fazê-lo de forma mais direta se pudermos identificá-los, pelo menos contemplando o rosto de cada um, podendo, através de um irmão, de uma irmã, dando um abraço, um aperto de mão. Então nós gostaríamos de pedir aos nossos visitantes que, por gentileza, colocassem em pé, claro, aqueles que não se sentirem incomodados com isso. Temos aí alguns visitantes conosco, e eu disse que eles vão receber um aperto de mão, pelo menos. E eu tenho certeza que isso não faltará. Amém. Deus abençoe. São todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Queremos também agora, só indiretamente, né, abraçar também os nossos ouvintes da 89 ponto, como é que é? Ponto 7, Rádio Atividade 87.9. É um prazer, né, ter os nossos queridos ouvintes, fiéis ouvintes, e hoje eu soube que o nosso irmãozinho Luiz Cláudio é um fiel ouvinte. Então quero mandar um abraço ao meu irmão Luiz Cláudio, mas dizer que nós o queremos aqui pertinho de nós, para a gente poder abraçá-lo mais vezes, poder contemplar a sua presença. Que Deus abençoe o nosso irmão, que Deus abençoe todos os demais ouvintes, que seja esta uma oportunidade para que o Senhor fale aos seus corações. Também os nossos internautas, né, Ito? Depois de algum tempo sem a nossa transmissão, hoje estamos no ar mais uma vez. Então vamos abraçar também os internautas, aqueles que possam estar assistindo ao culto agora, ou que venham assisti-lo em outro tempo. Nosso abraço amigo, nosso carinho aos assistentes também do culto. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, os seus corações. Quero então agradecer a MCA pelo convite especial, né? E a palavra do Senhor diz que o último dia é o grande dia da festa, né, Donato? É o grande dia da festa. Então estou honrado, porque não estou apenas no último dia, mas no último culto do último dia. Então, mais honra ainda. Agradeço às irmãs pelo carinho, né? Ainda depois de 17 anos e 11 meses, né, ainda querendo nos ouvir, ele aproveitar a oportunidade para ouvir pregadores diferentes, mesmo assim querem nos ouvir. Deus abençoe, Deus continue abençoando essa MCA bonita de nossa igreja, sempre muito atuante, muito dedicada, né, agora sob coordenação da irmã Eni, da irmã Neuza, da irmã Aldani, e em outros tempos coordenada por outras irmãs, né, mas todos os anos as irmãs têm feito grande trabalho, têm realizado grandes congressos, tem sido já um marco no calendário da nossa igreja, este congresso da nossa MCA, que significa Mulher Cristã em Ação. E não é apenas o nome, as irmãs têm estado realmente em ação em nossa igreja, em nossa comunidade e certamente em outros lugares. Que Deus continue abençoando a MCA de nossa igreja, as coordenadoras, todas as colaboradoras, que Deus continue abençoando e fazendo frutificar o trabalho das irmãs.
E o tema escolhido para este congresso é MCA anunciando Cristo às novas gerações. Infelizmente, irmãos, nós temos hoje uma geração quase perdida. Uma geração aí dos 15 aos 30 anos, uma geração quase perdida. Uma geração completamente escravizada pelo mundo, completamente mundanizada, que não quer saber do Senhor, não quer saber das coisas do Senhor, mas não podemos dá-la como perdida, porque Cristo continua sendo a esperança para essa geração. E está vindo uma outra geração aí, essa criançada que está surgindo, aí de pré-adolescentes, já de adolescentes, também sendo apresentados às drogas, às mazelas desse mundo. Infelizmente, algumas delas já viciadas, já praticando diversos tipos de crimes. Mas é uma geração que ainda pode ser salva. E eu quero acreditar que quando as irmãs elaboraram esse tema, estiveram pensando nessa geração, nessa safra que está chegando e se deparando com um mundo tão ruim, tão mau, tão corrupto, tão pecador. Cada canto, né? Chega na escola, se depara com coisas que são destrutivas, como vários tipos de drogas. Isso é na porta da casa, na comunidade, em todos os lugares. Então nós precisamos realmente estar atentos a essas novas gerações. Se talvez não pudermos salvar as gerações já amadurecidas, cremos que temos ainda grande oportunidade de salvar essa geração que está chegando, de ajudá-la a se desviar do caminho do mal, do caminho do pecado, do caminho das drogas, do caminho da prostituição, do caminho do mundo. Então nós precisamos fazer todo um esforço. A igreja do Senhor, não apenas a MCA, mas toda a igreja do Senhor precisa estar atenta a isso, voltada para isso, preocupada com isso, para que daqui a 5, 10 anos não tenhamos mais uma geração quase que perdida, com poucas chances de ser recuperada, de ser ganha, de ser salva pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a carta aos Efésios, no capítulo 3, e ler o verso de número 8. Efésios 3, verso 8. Assim está escrito na palavra do Senhor: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quero que os irmãos leiam juntos, conforme projetado aqui no telão. Vamos lá? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos pela vida do teu servo do passado, grande servo do Senhor, que abdicou de tantas coisas em função do ministério que recebeu, da graça que recebeu, a de pregar o evangelho aos gentios. Nós te louvamos, ó Deus, porque Paulo se tornou um grande exemplo para nós, de pessoa devotada, dedicada, completamente entregue à obra do evangelho do Senhor Jesus. O que ele fazia com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço,
sendo assim um exemplo para os crentes de todos os tempos. Nós te louvamos, ó Deus, por aquela vida. Mas agora, nós aqui estamos em cena. É conosco que o Senhor conta. É sobre nós que está esta responsabilidade. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a desempenhá-la. Não penso ser possível com a mesma dedicação, com a mesma entrega, mas que possamos, ó Deus, também sermos motivados a cumprir a missão que está sobre nós, a de anunciar o Evangelho de Cristo a todas as gerações, principalmente a esta mais nova, que está chegando num cenário muito difícil, de muitos desafios, e cremos, ó Deus, que somente o Evangelho do Senhor Jesus poderá salvar, poderá transformar, poderá desviar esta nova geração do caminho do mal, do caminho da perversidade, do caminho da perdição, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, a não apenas falarmos disso, mas praticarmos isso. Levarmos a sério, ó Deus, a pregação do Evangelho, a anunciação do Evangelho de Jesus a todas as gerações. Que comecemos por nossas casas, com os nossos filhos, com os netos, com os vizinhos, com as crianças de nossa igreja, de nossa comunidade. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos aquilo que nós temos entendido ser nossa responsabilidade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo então na igreja que estava em Éfeso, ele faz menção à graça do Senhor que estava sobre ele. E ele tinha isso como um grande privilégio. Muitas vezes nós vemos a pregação do Evangelho como uma responsabilidade, como uma tarefa, como um árduo trabalho a ser feito. Paulo via como um privilégio. Ele dizia assim: logo a mim, o menor de todos os santos. E não era uma falsa modéstia, não. Conquanto fosse um homem muito bem formado, mas Paulo se considerava um dos menores. E até em seu nome, porque Paulo significa pequeno, então eu honro o meu nome. Ele dizia a mim, o menor de todos os santos. E ele se via assim, porque em todo tempo ele se via indigno de ter recebido a graça do Senhor para si mesmo, de ter sido encontrado pelo Senhor, de ter sido buscado pelo Senhor e salvo pelo Senhor, porque foi um homem muito mau, perseguidor, um homem que estava a serviço das autoridades judaicas e romanas para destruir a igreja. Por isso ele se achava indigno do Evangelho de Jesus Cristo, se achava como o menor de todos os santos, dada a sua vida pregressa de perseguidor, de perturbador e até de executor de muitos salvos, de muitos da igreja do Senhor. Então ele encarava a responsabilidade da pregação como um grande privilégio. E assim, irmãos, que nós precisamos encará-la. Privilégio que Deus nos concedeu a cada um de nós. Ser um pregador do Evangelho, ser um anunciador da salvação de Cristo é um grande privilégio. Todo mundo fica feliz quando tem uma novidade para contar. Quando pergunta: fulano, você já sabe disso? Não sabia. A gente fica feliz da vida. Epa, consegui informar alguém. Eu consegui ser o primeiro a contar essa fofoca. Aí ficamos felizes da vida, achando que é um grande privilégio contar algo que a pessoa não sabia. Não tem privilégio maior, irmãos, do que contar do amor de Deus, do que contar da misericórdia de Deus, do que contar para o homem que Jesus morreu por ele,
e que quer salvar a sua alma e que pretende levá-lo para o céu. É um grande privilégio que nós salvos temos. A Bíblia diz que os anjos requereram para eles esse privilégio, mas Deus disse: não, esse privilégio eu vou dar ao Paulo, a cada João, a cada Manuel, a cada Maria, a cada pessoa que eu salvar, porque eles terão essa experiência, né? E nada melhor do que se falar por experiência. Esta é a melhor mensagem, é aquela que traz consigo a experiência do mensageiro. Se os anjos viessem pregar o evangelho, eles não falariam por experiência, porque se Deus tivesse dado a missão aos anjos, a teria dado aos anjos que conservaram a sua santidade, ou seja, aqueles que não se tornaram pecadores. Portanto, se eles viessem pregar o evangelho, se eles recebessem o privilégio de pregar o evangelho, falariam não por experiência, e isso não teria o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito quando o Didi chega para alguém e diz: olha, eu era um homem perdido, eu era equivocado, eu servia a outros deuses, eu servia ao mundo, mas descobri um Deus maravilhoso, descobri uma vida maravilhosa. Isso tem um efeito maravilhoso. Paulo, quando pregava o evangelho, ele contava a sua experiência. Quando ele foi preso, ele começou a contar: olha, eu ia para Damasco e eu tinha carta das autoridades para prender os cristãos, para amarrá-los, né, no meu cavalo, na sela do meu cavalo, e sair arrastando-os e levá-los presos. Eu tinha autoridade para isso, e eu estava indo fazer exatamente isso. Quando o Senhor se revelou a mim, quando veio um grande resplendor, e eu fui cercado por aquela luz muito forte, e o cavalo se assustou, me jogou no chão, e eu me achei cego, não conseguia mais me conduzir por conta própria. E Paulo começava a contar essa história, e pessoas iam crendo, e pessoas iam sendo salvas, pessoas iam tendo a mesma experiência com o Senhor. Irmãos, esse é o desafio que nós temos. Então Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, todos os crentes, me foi dada a graça. E graça aqui, irmãos, é o dom de pregar aos gentios. Deus o fez pregador aos gentios. Deus o escolheu para ser alguém que romperia as fronteiras religiosas, as fronteiras também geográficas, todos os tipos de fronteiras, e fosse então levando aquele evangelho por todo aquele mundo antigo de então. Se os irmãos tiverem curiosidade, poderão seguir os passos, os rastros do apóstolo, lendo as suas viagens missionárias no livro de Atos dos Apóstolos. E aí vão acompanhar todo o relato que Paulo fez de suas viagens, por cada lugar que passou, a maneira como ele era usado, como Deus o usava, cada dificuldade que enfrentou, cada bênção que recebeu, cada oposição que teve, como o Senhor usou, como o Senhor se manifestou através da vida dele. É uma leitura abençoadora que nenhum crente pode deixar de fazer, nenhum crente pode abrir mão de fazer essa leitura das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e vamos aprender muito e seremos grandemente motivados, né? Fica aí o desafio para o Sávio e o Rafael, e lendo essa parte, antes de chegar na divisa, vocês já terão terminado, né? Vão dormir demais não, vão se preparando, vão lendo, porque isso vai enchendo o coração de vocês, né? O Espírito vai motivando, vai enchendo, vai trabalhando e vai, né, colocando esse ardor missionário nos seus corações. Quando chegarem em Assunção, no Paraguai, né, estarão cheios, estarão, não que não estejam, estarão ainda mais, né, e prontos a serem ali imitadores do apóstolo Paulo, né, rompendo as fronteiras, rompendo as barreiras, e indo pregar o evangelho. A mim foi-me dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Paulo pregava? Paulo pregava o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo. E o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho não é uma fofoca qualquer. O Evangelho não é um noticiário qualquer. Não. A pregação do Evangelho trata-se das insondáveis riquezas de Cristo. E o que é uma coisa insondável? É uma coisa que não pode ser muito bem compreendida. É uma coisa que a mente humana não consegue entender. Ela não consegue alcançar. De tão profundas que são, de tão maravilhosas que são. O Evangelho é algo muito maravilhoso. Por mais que a gente procure entender, por mais que estudemos, mas a nossa mente não conseguirá alcançar a profundeza do Evangelho. Por isso que os judeus diziam: essa pregação que Paulo faz, que um homem morreu na cruz para salvar a humanidade, isso é uma loucura, não dá para aceitar um negócio desse, não. Isso é uma vergonha para nós. Os gregos, que produziram os grandes filósofos estudados até hoje, parâmetros do estudo filosófico, do pensamento filosófico até hoje, e não sei ainda por quanto tempo. Parece que depois de Platão, Sócrates e Aristóteles não surgiu mais ninguém. Esses homens continuam sendo estudados nas cadeiras escolares. A Grécia produziu os grandes filósofos, então eles diziam: não, esse negócio, esse evangelho, isso aí, Paulo, é uma coisa muito rala. Isso é uma coisa sem sentido para nós. Nós queremos que você fale de coisa mais profunda. Venha debater conosco e falar de coisa profunda. Vamos te dar a oportunidade de debater conosco. Mas Paulo diz: eu não posso deixar de falar disso, porque o Evangelho de Cristo é o poder. Vocês conhecem a filosofia, vocês são dados à filosofia, vocês trabalham muito bem com a filosofia, vocês elaboram muito bem o pensamento filosófico, mas isso não produz nada. Quem é que sabe aqui o que esses filósofos escreveram? Eu só sei que nada sei. E ainda não sei quem disse que eu só sei que nada sei, né? Mas Paulo diz: o Evangelho é o poder. O Evangelho, ele traz poder consigo. E esse poder não depende das palavras, esse poder não depende de quem profere as palavras, esse poder não decorre da sabedoria, esse poder não decorre da utilização correta dos verbos. Não. Esse poder é intrínseco à palavra, ele está entranhado na palavra. Quando o Evangelho é pregado, o poder emana da sua pregação, porque o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho tem poder para transformar. Tem poder para transformar. O pensamento filosófico pode até encher a mente da pessoa, pode fazer com que ele seja bem preparado para verbalizar esse pensamento, mas não enche o coração, não transforma a vida. Pelo contrário, às vezes torna o homem ainda mais incrédulo, mais endurecido, leva o homem ainda mais para longe do Senhor. Mas o Evangelho não, o Evangelho tem um poder maravilhoso, poder de transformar, de penetrar a alma, de penetrar o coração. Que mesmo na congregação temos muitas pessoas, se tivesse oportunidade, falariam, relatariam de como foram tocados pelo poder do Evangelho. E grande parte deles ouviram o Evangelho de simples pregadores, como eram os pregadores de outros tempos. Homens simples, homens às vezes rudes, homens às vezes sem muito preparo teológico, sem conhecimento da língua portuguesa, da ciência, não conheciam muita coisa, mas conheciam Deus. Conheciam Deus e falavam com tanta profundidade desse Deus, falavam com tanta unção desse Deus, que as pessoas eram tocadas. O que infelizmente às vezes estamos perdendo, né? O poder, estamos muito dados ao conhecimento, mas o Evangelho é isso, é o poder que transforma, é o poder que salva, é o poder que é capaz de
ultrapassar a mente, chegar ao coração. A palavra diz que ela penetra nas juntas e medulas, ela penetra onde nada chega, onde nada penetra, ela é capaz de penetrar. Paulo diz então: coube a mim, foi-me dada a graça, o dom, a dádiva de anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por quê? O evangelho é as insondáveis riquezas de Cristo. Porque o evangelho, meus queridos, fala de um amor muito grande de Deus por homens perdidos, por homens pecadores. Isso não pode ser compreendido pelo homem. O próprio homem não entende isso. Como é que Deus ama pessoas tão pecadoras? Talvez não admiremos de Deus amar a cada um de nós que está aqui nesse recinto, nessa congregação, aos que nos ouvem pelo rádio, aos que assistem pela internet ou assistirão. Talvez não fiquemos tão espantados com o fato de Deus nos amar. Mas quando nós pensamos que além de nós, Deus também ama aqueles que estão agora se prostituindo, aqueles que estão desonrando os seus corpos nesse momento, aqueles que estão nesse momento tirando a vida alheia, aqueles que podem estar nesse momento abusando de uma criança, de uma pessoa idosa. Então, quando pensamos que Deus, enquanto nos ama, também ama essas pessoas, aí sim, aí nós não entendemos, aí nós temos dificuldade até de aceitar. Não, Deus, espera aí, o Senhor está errado, não faça isso, o Senhor não pode amar esse tipo de gente. Por isso que Paulo disse, o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, isso não pode ser compreendido. O amor de Deus é algo incompreensível. Na quarta-feira estivemos ministrando aqui Paulo orando pelos crentes de Filipe, dizendo: eu oro para que vocês compreendam com todos os santos a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Porque não dá para compreender. Isso é insondável. Isso faz parte da riqueza do evangelho. É Jesus amando os pecadores, e amando tanto a ponto de morrer no lugar deles, de dar a sua vida por eles. E aí vem o mesmo apóstolo Paulo e diz assim: olha, ninguém tem maior amor do que este. Ninguém. A ponto de dar a sua vida pelos pecadores. Aí ele vai e diz assim: pode até ser que pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer. Ainda com uma certa dúvida, ele diz, pode até ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa correta, direita, uma pessoa amada. Pode até ser que alguém se apresente para morrer no lugar de outrem, o que é muito duvidoso. Mas Cristo morreu no lugar de pecadores, de adúlteros e adúlteras, de criminosos, os mais diferentes tipos de crimes, de mentirosos, de corruptos. Cristo morreu no lugar dos pecadores. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? Não dá. Por isso Paulo diz, são as insondáveis, é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É a riqueza do seu amor. É a grandeza do seu amor, é a extensão do seu amor. O amor de Cristo pelos pecadores. É a riqueza de Cristo em perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que Cristo é generoso em perdoar.
O que é ser generoso? O que é generosidade? É alguém que faz algo em uma quantidade expressiva. Como, por exemplo, contribuir. Alguém deu uma oferta generosa. Significa que ele deu uma oferta grande. Uma soma grande. Essa que é uma oferta generosa. A Bíblia diz que Cristo é generoso em perdoar. O seu perdão não tem medida. Por isso, mesmo o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 5, no final deste capítulo, ele estabelecendo uma comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, entre o pecado e a graça de Deus, ele diz no verso 20, sobreveio a lei para que se avultasse, que diz respeito também à soma grande, né? Quantidade vultosa, para que se avultasse a ofensa, o pecado. Mas onde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado foi abundante, numa quantidade muito grande, superabundou a graça. Então, se o pecado é abundante, a graça é superabundante. Isso significa que a graça é sempre maior que o pecado do homem. É por isso que o Senhor Jesus consegue perdoar a todos. Você conhece alguém que seja muito ruim, alguém que seja muito pecador? Você consegue pensar em alguém agora? Não pense muito para não estragar o seu pensamento. Mas quem sabe te vem alguém à mente agora. Alguém que seja muito ruim, que você talvez repute como a pior pessoa do Brasil ou do mundo nesse momento. Se o pecado dele é abundante, a graça do Senhor vai além. Essa é a insondável riqueza de Cristo. Sua capacidade de perdoar. E um perdão sem limites. Como ele ensinou aos discípulos. Senhor, devemos perdoar até 7 vezes uma pessoa, uma vez só no basta. É uma única chance? Não. 7 vezes? Não. 7 só não. Quantas? 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Sem limite. O perdão não tem limite. E Cristo nunca ensinou nada que ele não tenha feito. Cristo nunca foi teórico em seu ensinamento. Antes de ensinar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa com a sua boca, Cristo dizia com a sua atitude. Ele dizia com a sua atitude. Então, sua capacidade perdoadora é sem limite. Certamente Paulo pensava nisso quando falou da riqueza insondáveis, ou da riqueza insondável de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo. Mas além da riqueza do amor, da riqueza do perdão de Cristo, certamente está incluído também nas insondáveis riquezas de Cristo a universalidade da salvação. Isso faz parte também da riqueza de Cristo, ou das insondáveis riquezas de Cristo. Uma salvação que é para todos. Uma salvação que não deixa ninguém de fora, que dá oportunidade para todos os pecadores. Se todo mundo quisesse crer, poderia crer. Se todo mundo quisesse ir para o céu, Cristo disse, olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem lugar para todo mundo. Mas passou, já chegamos aí a 8 bilhões, ou passamos, atualmente. Fora os que já morreram desde Adão e Eva, e os que virão depois de nós. Não tem problema não. Não tem problema. No céu tem lugar para todo mundo.
Jesus Cristo veio para todo mundo. É o que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo. E ele precisava dizer isso para os judeus, que preferiam que a palavra dissesse assim: Deus amou aos judeus. Não, Deus amou o mundo. Essa é a insondável riqueza de Cristo. Cristo veio para todos os pecadores. E é algo tão rico, é algo tão maravilhoso, que tem um alcance não apenas progressivo, mas também regressivo. Ou seja, a morte de Cristo, ela salva não apenas do seu acontecimento para frente, mas também para trás. Ninguém nunca foi salvo fora de Cristo, sem que tivesse sido por Cristo. Disse também isso aqui, acho que quarta-feira, além de tantas outras vezes. A morte de Cristo, ela salvou Abraão, Noé, os profetas. Por isso, ela faz parte das insondáveis riquezas de Cristo. Uma graça universal, uma salvação universal que é para todos, e em todos os tempos, capaz de salvar a todos, eficiente para salvar todo aquele que crer. O grande empecilho está no próprio homem, mas a graça do Senhor, ela é universal. Ela pode alcançar a todos em todos os tempos. Meus irmãos, minhas irmãs, queridas irmãs da MCA, a nós também foi dado esse dom, o dom de anunciar as insondáveis, ou o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o evangelho que nós temos para pregar. Portanto, não tenhamos vergonha. Não baixe a sua cabeça, meu querido jovem. Não baixe a sua cabeça quando o seu professor, a sua professora vier falando de evolucionismo, que de algo tão furado até hoje continua sendo teoria, e vai continuar sendo teoria. Ninguém nunca vai provar isso. Você tem algo verdadeiro, você tem algo melhor. Você tem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você não tem as besteiras que fulano escreveu achando que era certo, as holocurbações filosóficas dos homens e das mulheres. Não, você tem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É algo muito poderoso, é algo maravilhoso. Então não baixe sua cabeça, não tenha vergonha de anunciar isso. Não deixe ninguém desvalorizar a moeda que você tem, porque nós temos o que ninguém tem. Nós temos algo que é carregado de poder, nós temos algo que é cheio do poder, nós temos algo que pode ultrapassar a mente, que chega ao coração e que transforma o coração. Como pregou o pastor Zorobabel aqui na sexta-feira, contou-nos do palestrante que ele ouviu, que palestrava para cerca de 800 empresários no Rio de Janeiro. E quando todos iam abraçá-lo para homenagear, para parabenizar aquele palestrante, ele foi lá e disse para ele o que eu me esqueci? Você é um homem incompleto. É isso mesmo. Obrigado por ter me ajudado. Eu tinha esquecido mesmo. Você é um homem incompleto. Então nós temos que ter essa coragem. Que as pessoas acham que vão nos vencer com a sua filosofia, com o seu conhecimento religioso. Nós temos algo que ninguém tem, irmãos. Paulo disse: me foi dada a graça de anunciar o evangelho, mas esse evangelho não é falácia,
Esse evangelho não é filosofia, esse evangelho não é conto, esse evangelho não é história ou história. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo rico. Por isso, para terminar, em outra palavra, ele diz: nós temos um tesouro em vaso de barro. O vaso não vale muita coisa, não. Vaso de barro, né, Juarez? Vaso de barro não vale muita coisa, não. Mas o que está dentro dele é um tesouro, né? É um tesouro, vale muita coisa. E é para encerrar, eu estava doido de contar essa historinha do pastor que pregou aqui na assembleia da nossa associação. Como é que é o nome dele, Mavana? Lá do Rio de Janeiro? Historinha lá do jumentinho. Ele contou que aquele jumentinho deu aquela carona para Jesus, para entrar na cidade de Jerusalém, né? Ficou todo bobo, todo maravilhado. As pessoas aplaudindo, as pessoas gritando, o jumentinho então, né, tentava agradecer os aplausos, mostrando os dentes, sacudindo a orelha, todo feliz da vida. E quando chegou a casa, contou para sua mãe: você não acredita o que aconteceu, uma multidão me aplaudiu, eu sou muito importante, sou um jumento importante, fui aplaudido, aclamado por todo mundo. A mãe: não acredito. Ah, não acredito, vamos lá ver, vamos ver de novo, você vai ver. E aí voltou e fez todo aquele caminho, um silêncio danado, não ouviu uma voz. E ele ficou muito decepcionado, até que informaram para ele que não era ele que estava sendo aplaudido, que era Jesus, que ele não era nada, que ele não valia nada. Que decepção para o jumentinho, que decepção. Um tesouro em vaso de barro. O que tem valor é aquele que está em nós, é aquele que nós levamos conosco, é a mensagem daquele que morreu, que deu a sua vida por nós. É isso que é valioso. O vaso não vale muita coisa, não, mas a mensagem é valiosa, o tesouro é muito valioso. Então vamos cuidar bem do vaso, não deixa ele cair, não. Muitos vasos aí caidinho. Não, cuide bem do seu vaso, você tem um tesouro maravilhoso. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É um tesouro que Cristo quer que você carregue e reparta com aqueles que não têm. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Que o Senhor enche o nosso coração com a sua palavra. Que possamos anunciar Cristo, esse tesouro maravilhoso. E nós só somos importantes porque o temos. Sem Cristo nós não somos nada, não valemos nada. Não valemos nada para o mundo, para ninguém. Que nós possamos anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Amém, irmã Eni, coordenadora. Amém, irmãs MCA? Para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Para eu terminar com a minha oportunidade, aí deixar as irmãs conduzirem o final, então vou chamar aqui à frente o irmão Sávio, irmão Rafael, para que oremos por esses irmãos e informar a igreja que a oferta foi abençoada. A oferta arrecadada de R$ 910,30. Aumentou agora? 945,15. 30. 945. Amém. Glória, vem aqui na frente, por favor, vocês dois. Cadê a oferta? Vamos repassar para eles aqui. Abençoar. Rafael toma conta que ele já tem idade. Né? Toma conta do sábio, toma conta da oferta. Né? Dá um cafezinho para ele na hora certa. Tá bom, meus queridos? Vamos orar por esses dois missionários corajosos, valiosos, que Deus está levantando. Não, vai ficar aqui, a irmã que vai passar as mãos dele. Vamos orar por esses dois missionários que estarão nos representando
ali em Assunção, no Paraguai. Vai ser a nossa igreja presente ali, fazendo a obra do Senhor e levando eles esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, viu? Vocês terão ali, não baixa a cabeça para ninguém, vocês terão o melhor, terão um grande tesouro, né? Sejam aquele jumentinho, vai estar levando o grande tesouro, Cristo Jesus, na vida de vocês, para apresentar ali aos irmãos, né? Vamos orar então, agradecendo o Senhor por essa oferta, agradecendo os irmãos que contribuíram, né? Certamente vai ser muito útil. Eles estão rindo à toa, né? Semana liguei para o Savinho, e aí Savinho, falta quanto vocês precisam? Uns 400, 500, Deus multiplicou, né? Deus dobrou, né? Deus dobrou a oferta. Deus abençoe a igreja, né? Essa é uma demonstração de coração missionário, uma demonstração de que o coração dos irmãos está nessa obra, né? E a irmã Wanda, como coordenadora de missões em nossa igreja, que vai ter a responsabilidade de passar as mãos dos meninos, né? Na mão do Rafael, que vai tomar conta, ele que vai gerir isso aí. Aí coloca nas mãos dos dois. Muito bem, vamos orar então, irmãos, colocando a vida dos nossos irmãos no altar do Senhor, né? Para que eles sejam revestidos com o poder do alto. E o Senhor Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2, né? Isso é significativo, não podem mais do que 2, Evandro queria ir também, mas só 2. E disse: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, mas eu estarei com vocês. Diz também de vocês, se forem arrastados para os tribunais, não se preocupem que vão dizer, porque o Espírito vai falar, seja em castelhano, seja em português, ele vai falar, ele vai usar, ele vai estar com vocês, vai colocar a palavra na boca de vocês. Amém? Vamos orar então. Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor a vida do irmão Rafael, do irmão Sávio, quando são agora, Deus, comissionados como missionários desta igreja, ali no Paraguai, a partir de amanhã, nessa grande mobilização evangelística ali, Senhor. Eles vão, Deus, levando o nosso amor, o nosso cuidado, as nossas orações, a nossa cobertura espiritual, e vão levando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ó Deus, não sabemos o que eles vão enfrentar ali, mas sabemos que em tudo eles serão mais do que vencedores. Sabemos que o Senhor os fará triunfar, que o Senhor lhes dará vitória. Quando estiverem em dificuldade, o Espírito do Senhor vai falar por eles. Quando não puderem ser compreendidos por dificuldade da língua, o Espírito do Senhor vai falar por eles. Como ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, o Espírito vai fazê-los entendidos para aquelas pessoas, porque eles estarão levando uma mensagem que é muito comum, que pode ser entendida por todos, que é a mensagem do amor de Deus, que é a mensagem da cruz. Eles serão ali a carta de Jesus que poderá ser lida por aquelas pessoas. Ó Deus, revista-os com o poder do alto, Senhor. Ó Deus, tira deles toda a preocupação, ou toda e qualquer soberba, todo e qualquer pensamento de que eles têm condições de fazer a obra do Senhor, que eles possam ali na completa dependência do Senhor, sabendo que eles não são nada, são apenas vasos de barro, mas estarão levando ali para o Paraguai, especificamente para a capital, Assunção, um tesouro maravilhoso, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ó Deus, coloca a palavra na sua boca, revista com poder, com coragem, com ousadia, Senhor, para pregar o evangelho. Dê forças físicas, espirituais, emocionais. Ó Deus, cobre-os com o poder do teu Santo Espírito. Revistas com a unção do Senhor, com a unção do alto, Senhor, para proclamarem ali as grandezas do Senhor. Sê com eles, Pai, desde a sua saída, a entrada ali naquele país, e o retorno ao nosso país e à nossa localidade. Ó Deus, ser com cada passo que eles derem, que onde pisarem, ó Deus, que as suas passadas sejam guardadas, sejam abençoadas, que onde pisarem, ó Deus, que estes lugares sejam conquistados, sejam demarcados, Senhor, como território do Senhor. Abençoa as suas vidas, Senhor, toma em tuas mãos essas vidas, faça delas instrumento do seu poder, da sua graça, para anunciar as grandezas do Senhor ali em Assunção, Senhor amado.
Abençoa também, ó Deus, todos os missionários, todos os irmãos, cerca de 200, que estarão indo realizar essa cruzada internacional. Abençoa cada um, Senhor, capacita cada um, reveste cada um com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Deles a Tua unção, coloca sobre eles a Sua graça, a graça que foi colocada sobre o apóstolo Paulo, de anunciar aos estrangeiros o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que essa graça seja colocada agora sobre o Rafael e sobre o Sávio e sobre todos os demais irmãos, Senhor, para anunciarem-lhe as grandezas do Senhor, Pai. Abençoa-os em nome de Jesus, Pai. Assim oramos, dando graças ao Senhor e os encomendando sob os cuidados do Senhor, os colocando, ó Deus, debaixo da poderosa mão do Senhor, os entregando ao Senhor como instrumentos a serem usados ali em Assunção, Senhor, para que o Seu nome seja honrado e para que vidas ali sejam salvas. Assim oramos, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos. Estaremos aqui cobrindo os irmãos, né, com as nossas orações. Vão com a bênção da igreja de vocês, tá? Vão com a bênção da sua igreja, do seu pastor, né, e temos certeza que estarão representando muito bem ele, primeiro o Senhor e depois a nossa igreja. Irmã Eni, ou irmã Neves, levou a palavra, desculpa se me demorei. Queremos convidar as irmãs rapidinho, todas as irmãs, né, agradecendo ao Senhor, o pastor Paulo, pela mensagem, né, que trouxe aos nossos corações. Nós estamos encerrando o nosso 8º congresso, né, que foi realizado para a glória do Senhor. Agradecendo aos irmãos que nos ajudaram, né? Todas as irmãs, nós estaremos cantando o nosso hino, né, tradicional. Eu sou MCA. E quantas irmãs estão vindo, quero dar um recadinho. Próximo domingo teremos uma quentinha de feijão tropeiro para nos ajudar a preparar a festa Kids, que será no dia 5, uma festa aqui ao lado, bem animada, em louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero, Deus colocou isso no meu coração hoje de manhã aqui no culto, e eu quero falar isso para os irmãos. Acredito que as irmãs do Ministério Infantil não vão ser contra, mas tudo que será arrecadado na festa Kids, todo o percentual que a gente arrecadar, 20% será para missões nacionais. Isso Deus colocou em meu coração e nós vamos assim fazer. Não sei quanto nós vamos arrecadar, mas 20% será para missões. as meninas que entraram com as bandeiras, irmãs, podem vir que nós, logo após o hino, estaremos saindo com as nossas bandeiras do templo. Viu, meninas? Pode vir colocar aqui, já pegando as suas bandeiras.
irmã Eni. Então, antes do encerramento, quero comunicar à igreja que terça-feira teremos culto na casa da irmã Isa. Pedi irmão Carlade dirigir o culto e eu estarei pregando. Culto na casa da irmã Isa. Quarta-feira, aqui no templo, queria pedir ao irmão Maurício Azevedo a oportunidade para ele estar ministrando a palavra. E quinta-feira, no Parque Santuário, sexta-feira, culto de oração aqui, a irmã Leda. E no sábado, o encontro dos homens, recebendo aqui os homens da Igreja Batista Esperança, né, irmão Carlyle? Então, toda a igreja é convidada para estar aqui no sábado, quando estaremos recepcionando a Igreja Batista Esperança. Vamos orar, então, louvando a Deus pela vida das nossas irmãs, agradecendo a Deus por mais esse congresso, né, que Deus abençoe. Parabéns às irmãs por esse congresso tão lindo, tão abençoado, que Deus continue abençoando as nossas irmãs. Quero convidar a todos a colocarem em pé. Agradecer também aos ouvintes da rádio, que Deus abençoe a cada um, os internautas, agradecer os nossos visitantes e registrar também a gratidão a todos os preletores e música que estiveram. Deus abençoe a todos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, muito obrigado a Deus por este congresso que iniciou-se na sexta-feira e ora se encerra. Muito obrigado a Deus por todos que por aqui passaram, ministrando a palavra, louvando ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada grupo, cada obreiro, te agradecemos por essas vidas, te louvamos por essa organização de nossa igreja, que tanto tem trabalhado, tanto esforço tem feito para realizar a obra do Senhor aqui nessa localidade. Toma em tuas mãos a vida de cada irmã, com as suas coordenadoras, a irmã Eni, a irmã Neuza, a irmã Dani. Toma em tuas mãos, Senhor, e abençoe cada vez mais esta organização. Que o Senhor possa sustentá-las com a sua graça, com o seu poder, dando-lhe sempre, ó Deus, este carinho pela sua obra, esse empenho em realizá-la, Senhor nosso Deus. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as santas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Nós estaremos cantando nosso hino oficial, calma um bocadinho, e para a saída das bandeiras, né, irmãos? Nosso hino oficial, né, geração de adoradores. Enquanto nós estaremos cantando, as irmãs estarão saindo com as bandeiras, tá? Cadê Renata? É tanta coisa que a gente se esquece. A irmã Eni. Eu passo, né, a mão pastor, essa pequenininha lembrancinha em nome de toda essa mulherada aqui, ó. Pastor, não reparar. Não sei. Tomara que você goste. É com carinho de todas as amadas irmãs que nós estamos passando essa lembrancinha por pastor. Eu aposto que é uma gravata, pelo tamanho. Vou aproveitar a oportunidade. Eu quero agradecer primeiro a Deus, porque para Ele toda a honra, toda a glória. É um orgulho muito grande, é um prazer muito grande, é um privilégio estarmos servindo esse Deus, como o pastor acabou de pregar. Esse Deus é maravilhoso, grandioso. Também quero agradecer a toda a igreja, as amadas irmãs da MCA, as colaboradoras, Maria da Neve, Neuza, Maria, Leda, Creide, Yara, Renata, Tereza Donato, Juarez, nosso querido Juarez, fez o porta-bandeira ali pra gente. E também, né, Elira Paula, né, Márcio, que tiveram colocando esse coisa que precisou subir nas escadas. Também, né, em especial, né, os que trouxeram a palavra, né, aos nossos corações, os pastores. Então, o agradecimento da MCA. E tem aqui no boletim para pensar e meditar.
quando não formos radicais em fazer a diferença no mundo, o mundo fará a diferença em nós. Somos luz e sal da terra. Amém? Agradeço muito também ao pastor Paulo, que também muito nos ajudou. E a todos os irmãos. Muito obrigada. Quer dizer, a Deus por mais essa vitória, por mais esse congresso. Porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de todos. Amém, amados? Levinha.